Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo guiado. Estamos na primeira semana de um novo estudo, de uma nova lição. O tema geral dessa lição é o Evangelho de Marcos. E nós estamos, pouco a pouco, conhecendo quem foi o autor desse Evangelho, como foi que iniciou a sua vida cristã, o que foi que aconteceu na sua vida e o que levou a escrever o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos meditar no estudo de domingo. E você sabe que antes da gente se aprofundar no estudo, antes da gente ler as passagens bíblicas que foram separadas para o dia de hoje, a gente busca a Deus por meio de uma oração. Então, quero convidar você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Oremos então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de buscar a Tua presença e o Teu reino. Que nessa ocasião, Teu Santo Bom Espírito fale aos nossos corações, que por meio da vida desse Teu Filho, o João Marcos, nós possamos tirar lições para a nossa vida e aplicá-las pelo poder do Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nosso estudo hoje é Missionário Fracassado. Ontem a gente viu que João Marcos, assim como eu e você, teve ali momentos de altos e baixos na sua vida. E hoje nós vamos tomar posse, da informação e do que aconteceu na sua vida, na sua jornada cristã. Eu quero convidar você a abrir primeiramente a sua Bíblia no livro de Atos. Davi, Atos por quê? Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Você sabe que a maioria dos autores dos evangelhos, eles não fazem uma biografia acerca de si, né? Eles não se intitulam, não colocam a sua vida nos livros que eles escreveram. João Marcos, ele é mencionado e citado no livro de Atos, onde é apresentado ali as pessoas que se envolveram na pregação do evangelho. E uma dessas pessoas foi o personagem João Marcos. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, o versículo é o 12, que diz assim, ó. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Davi, o que foi que aconteceu no capítulo 12? Né? O que é narrado ali no capítulo 12 do livro de Atos? Ali é narrado que Herodes, a autoridade da época, ele cheio de Satanás na vida dele, né? Ele decidiu prender ali alguns dos discípulos de Jesus. Ele prendeu Tiago e tirou a vida de Tiago. E também prendeu a Pedro, né? E como estava passando por um momento de festividade, ele decidiu deixar Pedro ali recluso, né? Dentro de uma prisão ali, na custódia de 4 soldados. E os irmãos, né, de fé de Pedro, o pessoal da igreja, sabendo o que tinha acontecido, eles se decidiram se reunir nas casas, né, e jejuar e orar, intercedendo pela vida de Pedro. E o registro de Atos 12 fala que foi enviado um anjo da parte do Senhor para libertar Pedro. Ali ele tira as algemas, as correntes que mantinham Pedro preso, e ele conduz Pedro até fora ali da prisão. E aí Pedro se dirige à casa de uma senhora chamada Maria, que era o local onde João Marcos estava, né? Fala que João Marcos era filho dessa mulher, e a gente vê que essa mulher, ela não era qualquer mulher, mas era uma forte apoiadora, né, do ministério ali dos discípulos, dos apóstolos, e que cedia a sua casa para encontros religiosos. A casa dela era como uma espécie de igreja, onde as pessoas iam, oravam e jejuavam e tinham ali o seu momento com Deus. Eu separei um ponto aqui que diz assim, ó, João Marcos fosse jovem quando ocorreu os eventos registrados em Atos 12, na década de 40, ou seja, quando isso aconteceu, João Marcos ele não passava de um jovem, né, uma pessoa ali inexperiente, talvez cheio de vontade de fazer grandes coisas, como é comum para os jovens, e ele estava ali junto com a sua mãe, junto com outras pessoas, intercedendo pela vida de Pedro. Interessante que no contexto do capítulo 12 fala que quando Pedro chegou até essa casa, ele bateu na porta
E uma mulher que trabalhava lá na casa abriu a porta, o nome dela é Rode, né? Ela não ficou, vamos dizer assim, acreditando que era Pedro, porque ela sabia que Pedro tinha sido preso e que estava sendo guardado a 7 chaves, né? De uma forma muito, vamos dizer assim, muito limitada. Ali tinha 4 soldados protegendo para que Pedro fugisse, né? Evitasse que Pedro fugisse. E quando Pedro bateu na porta, ela não acreditou. Ela deixou Pedro do lado de fora, correu até as pessoas que estavam em oração e disse: olha, vocês não sabem o que aconteceu. Pedro foi solto. A nossa oração, a nossa petição foi ouvida pelo Senhor, o Senhor o libertou. E Pedro ficou lá do lado de fora, batendo na porta, esperando que as pessoas abrissem. Até então as pessoas não acreditaram, mas aí decidiram ir até lá a porta. E quando viram, eles ficaram maravilhados com o poder de Deus. E aí falaram com Pedro, ficaram muito animados. Pedro: olha, calma, calma. Não fala alto, porque senão vão saber que eu estou aqui e vão me buscar de novo. Calma, faça o seguinte: contem essa notícia para as outras pessoas, espalhem essa notícia, contem as boas novas para que as pessoas possam se maravilhar com o poder de Deus. E ali Pedro sai daquele local e vai para outro local para se manter escondido, para evitar que Herodes, mais uma vez, o prendesse, né? Essa história é bastante interessante e é onde dá início à história de João Marcos, como uma pessoa que era aspirante na fé, né? Um jovem ali, que estava junto com Pedro, junto com as pessoas que temiam ao Senhor Jesus. Foi separado aqui outro texto, que é o contexto do capítulo 13, o capítulo seguinte de Atos. Nós vamos ler o verso do 1 ao 5, que diz assim, ó: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Aí aqui vai citar quem eram eles: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João, se referindo a João Marcos, estava com eles como auxiliar. O versículo 13 do capítulo 13 fala assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, em Pafília. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De acordo com os contextos que nós lemos, né, haviam ali pessoas se consagrando para a pregação do Evangelho, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. E aí o Espírito Santo conduz Saulo, né, que era Paulo, mas até então conhecido como Saulo, para cumprirem uma missão, né, irem em missão, pregar o Evangelho a determinado lugar. E o contexto fala que junto a Paulo e Barnabé, também João Marcos estava ali, na posição de auxiliar, né, de servo, para ajudar os dois na pregação do Evangelho. E aí no versículo 13 é mencionado a partida de João Marcos, a separação ali, vamos dizer assim, de certo modo, a desistência dele. Eu separei aqui alguns pontos com base nesse contexto, e fala assim, ó, Atos 13 descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta do ano 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo. Outro ponto que eu destaquei fala: nenhuma razão é dada para essa partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que sem dúvida eram cheios de perigos e desafios. Você sabe que o simples fato de viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo puro, já acarreta a cada um de nós algumas dificuldades, algumas adversidades, algumas perseguições, provações, né? E se para a vida cristã de pessoas comuns como eu e vocês já acontece tudo isso, imagina então na vida de pessoas que dedicam a sua vida à pregação do Evangelho.
Pessoas que saem da sua zona de conforto, viajam a lugares estranhos, com costumes estranhos, culturas estranhas, pessoas que não são conhecidas, não fazem parte do seu convívio diário. E ali eles cumprem a missão de pregar Jesus. Com certeza, a vida dessas pessoas são mais desafiadoras. E uma das coisas que nos leva a crer da desistência, do abandono de João Marcos, dessa primeira viagem missionária de Paulo, talvez tenha sido exatamente isso. Os perigos, as privações, a dificuldade, as ameaças. Você sabe que nós, muitas vezes, somos muito medrosos. E a gente, às vezes, até olha com maus olhos para pessoas que, durante a sua jornada cristã, em algum momento, veio a fracassar e a retornar para a sua vida anterior. E a gente, muitas vezes, julga de maneira leviana esse tipo de situação, porque todos nós temos as nossas limitações, os nossos medos a serem vencidos. O caso de João Marcos, que era um jovem inexperiente, né? Estava ali, bem dizer, começando a sua jornada cristã e missionária. Por algum momento da sua vida, ele veio a perder o foco, veio a deixar com que os medos, o terror da perseguição, né, da privação, falassem mais altos à sua mente. E por conta disso, e provavelmente por conta disso, ele veio a abandonar, se separar de Paulo e Barnabé. Eu separei um outro ponto aqui, que será o nosso encerramento, e fala assim, ó. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos, e então ele desistiu da missão. No estudo de hoje, nós vimos qual foi o fracasso do missionário João Marcos, aquele jovem que, com certeza, como muitos jovens, tem muitos sonhos, mas quando se depara com a dificuldade, com as privações, com as perseguições, tendem a colocar esses sonhos em segundo plano e até mesmo a desistirem desses sonhos. E isso não foi especial, não foi único, né? Muitas vezes acontece com muita facilidade esse tipo de situação. O ponto que eu tiro para nosso aprendizado hoje situações como essas podem e talvez até vão acontecer na minha e na sua vida. O problema é que a gente pode aprender com esse tipo de fracasso e sair vitorioso, sair fortalecido para em uma outra oportunidade usar essa experiência como aprendizado e com certeza tirar dessa situação forças, buscando e confiando na presença de Deus para poder cumprir a missão. E a gente vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. Afinal de contas, nós cremos que João Marcos foi o autor do livro de Marcos. E se ele registrou ali o Evangelho de Marcos, é porque com certeza a vida dele não se resumiu a esse fracasso, mas foi por meio desse fracasso que ele buscou se fortalecer e ser um cristão melhor a cada dia. Papai do céu, te abençoe e te proteja de todo mal. Nós chegamos ao fim do nosso estudo guiado. O meu desejo é que você permaneça junto a mim, focado, comprometido, para que a gente possa não apenas estudar uma semana, mas todas as semanas, todos os dias, um dia após o outro. E assim termos, com certeza, um momento especial na presença de Deus, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.